Olha, o estado do Piauí recebeu uma nota importante do Ministério da Economia. Essa nota mostra um equilíbrio do estado do Piauí nas suas contas. Até que ponto esse é um número para ser comemorado, festejado? As contas do Piauí ainda preocupam? Nós vamos tratar deste assunto, e de outros assuntos, com o secretário Rafael Fontelli, secretário de Fazenda, que está aqui conosco no Jornal do Piauí. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Boa tarde aos telespectadores. Essa nota, o que ela significa exatamente, secretário? Bom, perfeito. Na verdade, o Ministério da Economia solicita diversos dados fiscais, além dos que são publicados, para avaliar a capacidade de pagamento dos entes da federação. E, ao final dessa análise, ela atribui notas que vão de A até D para os estados, conforme essa situação fiscal, que leva em conta 3 indicadores, que é o indicador de liquidez, o indicador de poupança corrente e o indicador de endividamento. E o estado do Piauí foi um dos 10 estados da federação, dentre 27, que ficou com nota A ou B. Na verdade, só um estado ficou com nota A, que é o Espírito Santo, e outros 9 estados, incluindo o Piauí, ficaram com nota B. E somente os estados que têm nota A ou B podem obter o aval da União para empréstimos. Ou seja, só 10 estados, então, no Brasil. Só 10 Entre estados. Os 10, o Piauí. Que não dependem nem do Plano Mansueto. Ainda que o Piauí ficasse em C, o estado do Piauí teria direito à operação de crédito com aval da União a partir do Plano Mansueto, que está no Congresso para ser aprovado ainda esse mês. Mas com a nota B, o processo fica muito mais fácil, o volume pode ser maior e, principalmente, as taxas, o custo dessas operações de crédito termina sendo menor, porque o Estado tem melhor capacidade de pagamento. Importante frisar também, Joelson, que esse processo foi feito, essa análise, com muita interação com a Secretaria de Fazenda, com os dados fiscais, é uma verdadeira sabatina. Foi ouvido também o Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas do Estado. O Ministério Público do Estado, o promotor enviou, o promotor Fernando Santos, no ano passado, um ofício questionando alguns números. Tudo isso foi analisado pelo Ministério da Economia, todas as dúvidas foram tiradas, o balanço foi considerado extremamente transparente do ponto de vista fiscal e, portanto, não há a menor dúvida que o estado do Piauí agora é nota B e, portanto, tem direito a operações de crédito. E é o que a gente vem dizendo há muito tempo. O estado do Piauí tem um endividamento baixo, tem o direito e o dever de buscar operações de crédito para fazer investimentos no curto prazo. Agora, secretário, por que então que essa situação ela me parece que contradiz aquilo que normalmente faz parte das declarações do senhor, do governador, que é aquela, olha, nós precisamos cortar gastos, nós não estamos conseguindo, o risco da folha de pagamento, o gasto com o pessoal está alto demais. Por que, apesar dessa boa nota, temos essa outra realidade tão preocupante? As dificuldades continuam. A questão é, o dado ele é comparativo. A situação é que outros 17 estados estão em situação pior do que o estado do Piauí. Mas nós não negamos as dificuldades. Certo. Temos boas perspectivas para o final do ano, para o ano que vem, como já vimos anunciando aqui, a questão do Fundef, tem outras questões, uma nova operação de crédito, e estamos principalmente fazendo o dever de casa. Então ela não é contraditória exatamente por essa questão. A dificuldade continua, mas comparativamente o estado do Piauí está melhor do que pelo menos 17 estados da federação em termos de capacidade de pagamento. E o ajuste continua e o objetivo do governador Wellington Dias é chegar na nota A, porque sim, a nota A, ela aí sim representa uma situação de conforto fiscal absoluto. Levando em conta poupança, liquidez, foram os assuntos que o senhor trouxe aqui, qual é o aspecto que ainda não nos permite chegar à nota A? Qual o ponto que nós precisamos corrigir para chegar? Não, os 2 pontos que a gente ficou com a nota B por um detalhe pequeno na questão da poupança corrente. Essa é a equação de receita e despesa. Por isso, todo esse esforço fiscal para que isso seja algo permanente. Para todos os anos o estado do Piauí não voltar a uma nota C. Porque a nota B garante essa capacidade, é um atestado desse equilíbrio fiscal, ainda que tênue. É um equilíbrio, tanto que ele é medido todo ano. Se fosse uma nota que valesse por vários anos, tudo bem. Mas é uma nota medida ano após ano, com base na situação. Então é perfeitamente possível, dependendo do Estado fazer ou não fazer o seu dever de casa, a nota aumentar ou subir, aumentar ou diminuir. Então, realmente é uma questão importante essa avaliação permanente para deixar os gestores principais, os governadores e suas equipes econômicas vigilantes o tempo inteiro. Sobre situação financeira, o pior passou para o Piauí?
Eu acho que esse ano inteiro é um ano ruim do ponto de vista fiscal, porque nós ainda não temos a economia crescendo. Pelo contrário, entramos em recessão técnica, 2 trimestres consecutivos de decrescimento econômico. Então, quando não tem crescimento econômico, fica difícil para todo mundo, para a União e para os estados. Surpreendeu o senhor esse decréscimo? Olha, surpreendeu porque a gente está na expectativa de uma retomada de crescimento. Ontem foi um dia muito ruim em termos internacionais, porque voltou-se um temor de uma recessão na zona do euro. A China cresceu menos do que estava previsto. Estados Unidos, alguma notícia negativa também veio, tanto que a Bolsa desabou 3% ontem. Então a gente fica preocupado, né? E desde sempre eu coloquei, esse ano de 2019 é um ano de fazer o dever de casa, de plantar para colher para os anos vindouros. E é isso que nós estamos fazendo. Então essa nota, esse precatório do Fundef, a liberação do Finisa, o ajuste no custeio, né? Essa questão da gente estar olhando com lupa cada um dos contratos, cada uma das despesas. Toda semana a equipe econômica se reúne, Cefaz, Ceplan com o secretário Antônio Neto, a CGE com o Márcio, né? A Segovia, a PGE também junto, a Secretaria de Administração com o deputado Merlong, para justamente fazer esse ajuste fino. A situação econômica continua com muita dificuldade do país como um todo, não é diferente dos estados, então cautela é a palavra principal ao longo desse ano inteiro. Secretário, reforma tributária. O senhor participou no comando, entre as cabeças, de um modelo de reforma tributária que parece gerar consenso entre os secretários de Fazenda dos estados brasileiros. Eu acho que pela primeira vez na história. Esse modelo de reforma tributária já foi apresentado. O que o senhor diria sobre a possibilidade desse modelo ser um modelo escolhido no Congresso para ser a reforma do Brasil? Olha, Joel, a reforma tributária se discute nesse país há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos que todo Congresso coloca na pauta, todo Congresso formado em cada mandato, a reforma tributária, porque de fato nós vivemos em um manicômio tributário. Inclusive o ICMS, que é o imposto principal dos estados, é o imposto mais complicado porque ele tem 27 legislações, né, com diversas nuances, então vira realmente um imposto complicadíssimo para o contribuinte. E sempre a reforma tributária não caminhou no Congresso Nacional ou na discussão na sociedade, porque havia divergências entre os entes da federação muito grandes. Então o Nordeste se comportava de uma forma, o Centro-Oeste outra, o Sudeste outra. Então, pela primeira vez em toda a história, é o mérito desse grupo de secretários, os 27 secretários, de forma amadurecida, chegaram num ponto comum, num texto comum. Ontem, a gente fechou, anteontem em Brasília, melhor dizendo, o detalhe do texto. Então, nós temos um texto, uma emenda constitucional para ser apresentada aos governadores amanhã, para que eles possam validar, porque são os governadores que representam os estados. Nós fizemos o papel, digamos assim, técnico-político, mas os governadores é que vão chancelar ou não esse texto. Mas é a primeira vez que temos 27 secretários fazendo, São Paulo, Amazonas, Piauí, todos os 27, apoiando um texto de reforma tributária. Então, a gente se anima quando isso acontece, ainda mais vendo o Congresso tomando decisões, aprovando reformas de modo célere como nunca aconteceu. Então, nós temos um grande momento no Congresso Nacional e um grande momento de político, colaboração, de convergência das 27 unidades da federação. Felizmente, foi na nossa gestão que a gente conseguiu isso no Concefaz, motivo que muito nos honra. O senhor que é presidente, o secretário Rafael é presidente do Concefaz, que é o Conselho de Secretários de Fazenda de todo o Brasil. Agora, secretário, uma das críticas que se faz à reforma da Previdência que está sendo proposta é que ela pensa muito nos órgãos arrecadadores, mas não pensa tanto no contribuinte. A pergunta é, o pessoal que está em casa nos assistindo, vamos pagar menos impostos com essa reforma? Olha, eu diria que é o contrário. Essa reforma, a PEC 45, e mesmo ela modificada com as nossas observações, ela pensa muito mais no contribuinte. E ela tem 2 premissas básicas. Ela não mexe na carga tributária. Não há como reduzir a carga tributária no curto prazo. Porque os estados têm uma crise fiscal, mas no longo prazo é possível sim. E para isso, você simplificar os impostos, ficar mais claro em cada nota fiscal o que o contribuinte está pagando é muito importante. E segundo,
Na nossa proposta, há um componente de combate à regressividade do imposto. O que é isso? Quem ganha menos tem que pagar menos. Então, como é que isso vai ser feito? Parte do imposto vai ser devolvido por contribuinte de menor poder aquisitivo, de forma automática, de forma bancarizada. A gente já faz, digamos assim, algo desse tipo no programa da Nota Piauiense, e vários estados fazem assim, mas agora, na nossa proposta, seria algo automático, para que quem ganha menos pague menos imposto. A carga tributária no total se mantém, mas há essa progressividade que todos os teóricos de tributação sabem que é importante, tem que defender isso. Quem pode pagar mais, paga mais. Seria mais ou menos isso. Paga mais, exatamente. Toda a teoria econômica demonstra que esse é o modelo. E o modelo atual não. Hoje, no Brasil, quem ganha mais paga no total uma alíquota menor do que, por exemplo, quem é assalariado, quem ganha um salário mínimo, que todo o seu recurso vai para consumo, todo consumo tem imposto, e a maior parte da carga tributária são impostos de consumo, que é outra coisa que a gente tem que discutir num segundo momento. Diminuir os impostos sobre consumo para aumentar os impostos sobre renda e patrimônio, como é em todo lugar do mundo, né? Você vê países da Europa, ou mesmo os Estados Unidos, o imposto sobre consumo, o ICMS deles lá é muito menor. Em compensação, o imposto sobre herança, o imposto sobre renda é muito maior. Então tem que haver essa mudança. Claro, nada de uma vez, propomos uma transição de 10 a 20 anos, e essa proposta já está contida nesse que vocês vão entregar agora? Não, nós só nos debruçamos sobre impostos de consumo, que é basicamente para o telespectador entender. PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, ou seja, 5 impostos, 3 federais, 1 estadual e 1 municipal, virá apenas um único imposto, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então seria uma grande simplificação, atendendo esse reclamo justo dos contribuintes brasileiros. O governo prepara uma reforma. No Senado já tem uma tramitando. Os membros da Câmara e do Senado acreditam que a deles é que vai vigorar. O senhor prevê embates muito fortes? Eu acho que vai haver muita discussão, mas há um entrosamento muito grande do presidente da Câmara com o presidente do Senado, a ideia da convergência dos dois textos. O que está mais adiantado é a PEC 45 do deputado Baleia Rossi, que esteve anteontem conosco lá no Concefaz, é a que tem, pelo que a gente tem sentido dos parlamentares, é a que tem mais chance de prosperar. Mas a reforma tributária ela é mais difícil de ser aprovada que a reforma da Previdência, porque tem mais atores envolvidos. Porém, você tem 27 atores, que são os estados, convergindo para uma proposta. Você tem um Congresso que está acelerado na aprovação das reformas. Então, repito, nesses últimos 30 anos, nunca teve um ambiente tão favorável. É claro que meus colegas que são mais experientes sempre alertam que sempre há essa animação e depois tudo se esvai. Mas eu sou um otimista, sou novo na história, digamos assim, e estou enxergando, fazendo a leitura desse ambiente favorável, tanto nos estados quanto no Congresso Nacional. Claro, temos que dialogar muito com os municípios, dialogar muito com a União e certamente o contribuinte, em qualquer dessas propostas, ele vai ser muito beneficiado porque há uma simplificação e uma padronização que é o que realmente atrapalha o desenvolvimento econômico, atrapalha a decisão do empresário de investir, né? E não corrige essas distorções do nosso sistema tributário, que é altamente regressivo. E se fosse animação, é melhor não fazer, né? Tem que ser animado, para poder prosperar. Secretário, obrigado. Eu que agradeço. Rafael Fonteles, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal do Piauí.